Irmãos, como já foi dito no início da nossa celebração, celebramos neste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, justamente porque a liturgia, sobretudo o Evangelho do quarto domingo da Páscoa, nos convida sempre a refletir a figura do pastor, do bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, o bom pastor e guarda de nossas almas, que é o próprio Jesus. E não é à toa então que o Papa Paulo VI, em 1950, ele então instituiu que no dia do domingo do Bom Pastor, no quarto domingo da Páscoa, que toda a igreja realizasse uma verdadeira jornada de oração, ou seja, que todo dia de hoje, na verdade, o dia de amanhã, este final de semana, este domingo, o Papa então, Paulo VI, pediu, e todos os papas renovam este pedido todos os anos, que o dia de amanhã, já iniciando no dia de hoje, que nós façamos uma verdadeira jornada, portanto, um dia inteiro de oração, pedindo vocações sacerdotais para a igreja, pedindo vocações para o sacerdócio. Portanto, celebramos o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais, para que, a exemplo do bom pastor, tenhamos homens dispostos, disponíveis a viverem a vocação sacerdotal, sendo imagem do bom pastor que é Jesus para todos nós. Mas olhando para as leituras propriamente de hoje, nós vemos a realidade da ressurreição presente na liturgia da palavra, como todo domingo. Aliás, estamos no quarto domingo da Páscoa. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro apresenta Jesus como a pedra angular, a pedra principal, sobre a qual edifica toda a igreja. No entanto, pedra que outrora, que no início foi desprezada, foi rejeitada, fazendo inclusive alusão ao Salmo 117, que é o Salmo da missa de hoje. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, tornou-se a pedra principal, justamente porque para se construir uma casa, era necessário que se construísse primeiramente um alicerce forte, um alicerce seguro, e para isso eram escolhidas então pedras principais, as pedras principais, as pedras consideradas melhores, eram colocadas no alicerce das casas. E aquelas pedras então que eram de certa forma consideradas menos importantes, pedras mais fracas, pedras que traziam de certa forma aquilo que hoje nós dizemos as lascas, que com muita facilidade se dissolvia, se fragmentava, eram desprezadas pelos pedreiros. Pois bem, Jesus foi considerado como uma dessas pedras, rejeitada pelos homens. Jesus foi rejeitado pelos homens. Os homens preferiram construir a sua vida, construir a sua casa, a sua morada, sob pedras escolhidas por si mesmos, e rejeitaram a pedra principal que é Jesus, a rocha principal que é Jesus. Mas esta pedra, rejeitada pelos homens, rejeitada como a pedra que era rejeitada pelos pedreiros, tornou-se então a pedra principal, tornou-se a pedra angular. Jesus então aplica a si este texto do Salmo de hoje, do Salmo 117, cujo sentido mais profundo é justamente esse sentido messiânico, mesmo que o salmista, quando escreveu esse salmo, talvez não pensasse em mais do que daquele pequenino povo de Israel, que foi desprezado por todos, porque quando o salmista escreveu esse salmo, o salmista estava referindo-se ao pequenino povo de Israel,
que fora rejeitado, por ser um povo pequeno, uma cidadezinha pequena. Esse povo que foi como uma pedra rejeitada pelos pedreiros, também esse povo foi rejeitado. E Jesus aplica então a si esta profecia ou esta teoria do Salmo a si mesmo, né? E para mostrar que justamente do Cristo, deste povinho, né, este povo pequeno que fora rejeitado, é dali que sairá o Messias, é dali que sairá a salvação. Por isso a expressão, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, né? A cidade que foi rejeitada, tornou-se a cidade principal, né? E tu, Belém, terra de Judá, não serás mais a menor entre as pequeninas cidades de Judá, porque de ti sairá o Messias, o Salvador. Então vejam, o salmo que é aplicado até mesmo antes de Cristo, agora é aplicado ao próprio Jesus. E depois também aplicado até hoje, né, ao Cristo, à igreja. Tudo aquilo que é rejeitado pelos homens é muitas vezes, né, ornado aos olhos de Deus. A pedra que os homens outrora rejeitaram, então, tornou-se agora a pedra angular, a pedra principal. Meus irmãos, concluindo essa reflexão da primeira leitura, nós poderíamos nos perguntar, né, sobre qual pedra nós estamos edificando a nossa vida. Sobre qual pedra nós estamos estabelecendo os nossos valores. Nós também, talvez, rejeitamos aquilo que diante dos homens não tem importância, porque nós vivemos também hoje num mundo muito semelhante, né? Vejam que mesmo depois, há mais de 2000 anos, ainda essa realidade se faz presente. Nós ainda somos um povo que se apega muito à aparência, ao status. Somos ainda um povo que se apega àquilo que é aparentemente, né, grande. O que é grande, o que é ostentoso, é o mais poderoso, é o mais importante, etc, etc, etc. Então, com muita facilidade nós rejeitamos aquilo que é pequeno, aquilo que não tem importância alguma, aquilo que às vezes é desprezado por todos, etc. E Jesus nos mostra então que aquilo que fora rejeitado tornou-se a pedra principal, tornou-se o centro da vida cristã, o centro da nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo. E São João, na segunda leitura, nos convida, no coração da primeira carta de São João, na segunda leitura de hoje, está este grande apelo, o apelo a vivermos como filhos de Deus, né? A não rejeitarmos a Deus, mas a acolhermos a filiação que vem de Deus. Somos filhos de Deus, recebemos esta grande dignidade, este grande dom. Não podemos ser indiferentes a isso, diz São João. Não podemos ser indiferentes. Vejam, São João diz: nós somos filhos de Deus e nós o somos de fato, né? Vejam, São João não se contenta em dizer somos chamados filhos de Deus, mas o que já bastaria, né? Sobretudo para aquele tempo, para um semita entender a Escritura, né? Bastaria dizer somos chamados filhos de Deus, mas São João acrescenta: e nós o somos de fato, né? E nós o somos de fato. Porque São João insiste nisso, para que nós percebamos que de fato ser chamado filho de Deus, ser filho de Deus é uma graça muito grande, e nós precisamos estar atentos a isso. Trata-se então de uma realidade sobrenatural fundamental, mas que o mundo sem fé não consegue captar, né? E nem apreciar, né? Por isso São João chama a atenção: olha, somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, e somos de fato. Porém,
nem sequer se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Meus irmãos, o que significa isso? Sermos semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus nós os seremos por duas maneiras. A primeira como dom, e a segunda como tarefa. Dom, porque ser semelhante a Deus é dom que vem do próprio Deus. Não é nosso mérito, não é mérito nosso, mas é dom de Deus. Não é por mérito que nós nos tornamos filhos de Deus, mas por graça. Porque Ele, sendo Deus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se, aceitando assumir a forma humana, aceitando se fazer homem, se fazendo em tudo igual aos homens, menos no pecado. E por isso, ao assumir a nossa humanidade, nós nos tornamos participantes da sua divindade. Por isso, sermos chamados filhos de Deus é uma graça, é dom, é dádiva, não mérito nosso, mas graça e dom do próprio Deus. Mas também sermos semelhantes a Deus é uma tarefa diária que se dá pelas obras. Então nós somos semelhantes a Deus por graça, ao sermos assumidos por Jesus. Jesus, sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. Mas nós também nos assemelhamos a Deus a partir do momento que nós vamos praticando as obras de Deus. Nós vamos sendo semelhantes a Jesus, nós vamos também nos tornando filhos de Deus, como Jesus o é, através das obras. Quem era o Filho de Deus? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, era misericordioso, compassivo, clemente, bondoso, fiel, obediente. Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha compaixão. Jesus Cristo, Filho de Deus, ia ao encontro das pessoas, especialmente dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, dos pobres, dos sofredores. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fazia próximo das pessoas, próximo uns dos outros. Então vejam, tudo isso nós temos que nos assemelhar. Portanto, sermos filhos de Deus é um dom. É Deus quem nos concede a graça de sermos seus filhos, mas é tarefa também, é esforço de cada um de nós para nos assemelharmos a Ele por meio das obras. Estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus? Estamos procurando nos assemelhar a Deus? Como estamos vivendo essa nossa semelhança a Deus? E por fim, o Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus se compara à figura do pastor. Meus irmãos, se nós pudéssemos aqui refletir sobre o pastor, nós ficaríamos maravilhados de perceber como Jesus conseguiu usar esta comparação de um modo tão feliz, tão próximo, tão claro. A ovelha, por si só, é um dos animais mais frágeis que existe. A ovelha, ela tem pouca visão, pouca visibilidade. A sua visão sobretudo frontal, é mínima. O pouco da visão que a ovelha tem é periférica, é lateral. Por isso a ovelha com muita facilidade cai no aprisco. Por isso a ovelha com muita facilidade ela pode cair, ela pode se perder, ela pode cair
no aprisco, né? Ela pode cair montanha abaixo e etc. Por isso ela é tão frágil. Por isso, com muita facilidade, né, o lobo a ataca, porque ela não percebe a proximidade do mal que a aflige, né? E por isso então a ovelha precisa ser constantemente protegida, guardada pelo pastor. O pastor, ele dedica a sua vida à ovelha. Por isso a ovelha desenvolve tão bem a sua audição, porque a ovelha precisa seguir a voz do pastor, porque seguir a voz do pastor consiste em ser protegida, liberta, livre do mal, do lobo, né? Seguir a voz do pastor é importante para que ela possa encontrar comida, pastagem, né? Então a ovelha conhece muito bem a voz do seu pastor. Pode ir alguém lá chamar a ovelha não vai, ela não atende outra voz, ela conhece a voz do seu pastor, ela desenvolve tão bem isso, que ela não se deixa perder por outras vozes, mas somente do seu pastor. E o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e a ovelha, ela tem a sua pele, a sua lã, e conforme aquilo vai crescendo, aquilo vai se tornando um peso para ela, e por isso com muita facilidade ela cai, né? Por isso que o pastor, quando percebe que a ovelha está mais cansada, ele com o seu cajado, por isso que o cajado do pastor é encurvado assim, porque ele pega pelo pescoço e levanta a ovelha, vamos, siga, né? E quando a ovelha cai, aí não tem o que faça, não tem como mais levantar. O pastor pega e coloca a ovelha nos próprios ombros, até que ela descanse, recupere suas forças e novamente possa caminhar. E assim por diante. Teríamos muitas comparações a falar sobre a figura da ovelha e do pastor, né? A relação entre a ovelha e o pastor. Por isso não é à toa que Jesus usou essa comparação. Nós somos essas ovelhas, que muitas vezes não enxergamos com clareza. Com muita facilidade nós não enxergamos a verdade, a libertação, a vida eterna, a salvação. Com muita facilidade nós nos deixamos levar, né, ao longo da vida. E para isso, para que a gente não se perca, é indispensável discernir a voz do pastor. É indispensável ouvir a voz do pastor, que é Jesus. Por isso nós temos que ter sempre presente a palavra de Deus, o evangelho, a voz do pastor, para não se deixar levar por outras vozes, né? E se porventura estamos cansados, Deus sempre usa de uma forma para tentar nos levantar com o seu cajado. Como diz o Salmo, o seu cajado é a minha força, porque o cajado é que dá força para a ovelha. E se porventura ainda assim o pastor percebe que nós já não conseguimos mais por nossas próprias forças a continuar a nossa caminhada, ele nos toma nos braços, nos ombros e nos carrega até as pastagens eternas. É a confiança, meus irmãos, que nós devemos depositar em Jesus. Jesus afirma no evangelho de hoje: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Portanto, a confiança naquele que deu a vida por nós e naquele que, como pastor de nossas almas, nos conduz a todos para as pastagens eternas. Diferente do mercenário. O mercenário é o contrário. O mercenário não se importa com as ovelhas, porque o mercenário pensa só em si, né? Ele é contratado pelo pastor para cuidar das ovelhas, mas quando ele percebe o perigo, ele abandona as ovelhas e foge, né? Porque ele não tem parte nas ovelhas, ele é apenas um vigia, ele é apenas um mercenário, ele faz apenas pelo dinheiro que ele vai receber,
não pela ovelha em si. E por fim, Jesus diz no Evangelho: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo ir, também a elas devo cuidar. Sabemos que ainda há muitas ovelhas que não fazem parte do rebanho. Vejam, meus irmãos, nós não podemos nunca ignorar essas ovelhas, muito pelo contrário, devemos ir ao encontro também destas ovelhas. Há muitas ovelhas ainda que não fazem parte do redil, há muitas ovelhas ainda que não estão no rebanho, há muitas ovelhas ainda que não conseguem discernir a voz do pastor. A elas também devemos ir, a elas também a igreja deve ir, a elas também a igreja deve se dirigir, né? Portanto, não só aquelas que são do rebanho, como disse Jesus certa vez no Evangelho de São Mateus. Jesus disse: o pastor é aquele que deixa as 99 no redil, as 99 lá guardadas, e vai atrás daquela que se perdeu. O pastor vem ao encontro de todas as ovelhas. Portanto, mesmo aquelas que ainda não são do seu rebanho, o pastor vai-lhe ao encontro. Por isso, meus irmãos, neste domingo do bom pastor, celebramos também, rezamos pelas vocações sacerdotais, pedimos ao Senhor que envie mais santas e generosas vocações para a igreja, rezamos pela fidelidade dos nossos pastores, os sacerdotes, os padres, os bispos, que hoje têm a missão de Jesus na terra de conduzir o rebanho. Missão que nos é dada por excelência, mas missão também que é dada a todo batizado. Todos os batizados são semelhantes a Jesus. Todos os batizados também são chamados a assemelhar-se a Jesus Cristo, que é o bom pastor. Por isso, a missão do pastor, por excelência, é dada aos sacerdotes, aos padres, aos bispos, mas também a todo batizado. Todo batizado deve também cuidar, ajudar a cuidar do rebanho, pois sabemos que as ovelhas são frágeis, as ovelhas muitas vezes estão cansadas, cada ovelha sabe muito bem qual é o que lhe pesa, o que lhe causa, né, cansaço, sofrimento, etc. E nós temos que, de certa forma, ajudar a cuidarmos uns dos outros. Esse é o verdadeiro rebanho que pertence ao bom pastor Jesus Cristo, o pastor de nossas almas. Sejamos ovelhas do rebanho do Senhor, mas também tenhamos presente em nós a missão de pastores, daqueles que ajudam a cuidar do rebanho, daqueles que também se doam para que o rebanho tenha vida e vida em plenitude. Assim seja. Amém. Amém.